Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo de número 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, os sofrimentos, e quando nós falamos os sofrimentos, nós estamos nos referindo aos sofrimentos humanos que nós experimentamos ao longo da nossa vida aqui neste mundo. Esses sofrimentos, eles são variados. Por quê? Porque eles se nos apresentam de várias formas, de várias maneiras. E todos esses sofrimentos, esses momentos, essas circunstâncias adversas que a gente passa ao longo da nossa existência, de certa forma, acabam sendo um grande desafio para que a gente possa demonstrar fé, para que nós possamos demonstrar confiança, para que nós possamos demonstrar esperança na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor. Por quê? A gente sente dor, a gente sofre por causa das traições que muitas vezes as pessoas nos fazem, como aconteceu com Davi, conforme o relato que nós vimos lá no Salmo de número 3, quando ele havia sido traído pelo seu próprio filho, Absalão, e aí ele escreve, dentro daquele contexto, aquele belíssimo salmo que descreve o sofrimento que ele estava vivenciando dentro daquela circunstância. Mas não só isso, nós sofremos por causa da nossa piedade. Nós sofremos por causa da nossa dedicação a Deus. E vimos o apóstolo Paulo falando um pouco disso, quando ele faz o relato da sua própria experiência, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala um pouco acerca do seu espinho na carne, que lhe trazia dor e sofrimento. Nós padecemos, meus irmãos, meus amigos, com a dor do luto, como aconteceu com a viúva de Naim, conforme nós observamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E a gente sabe, quando a gente passa pela experiência do luto, quando a gente tem que se deparar com a morte de pessoas próximas a nós, o quão difícil é, o quão complicado é. Nós sofremos também com as enfermidades físicas, com as doenças que muitas vezes a gente tem que enfrentar ao longo da nossa caminhada. E a gente viu na semana passada um pouco disso dentro do relato que Davi ele nos fez, lá no Salmo de número 41. Por fim, nós sofremos por causa das privações, dos momentos difíceis, materialmente falando, financeiramente falando, que muitas vezes caracterizam as nossas vidas aqui neste mundo. A gente sofre, a gente padece com essas circunstâncias. Contudo, a grande verdade, contudo, o grande princípio que a gente deve sempre calar o nosso coração com ele é que em todos esses momentos de sofrimento, em todos esses momentos de dificuldade, seja pela traição de pessoas próximas, seja por nossa dedicação a Deus, seja pelo luto que a gente vai enfrentar, seja pelas enfermidades físicas que a gente vivencia, seja pelas privações físicas, em todos esses momentos, nós podemos contar com o conforto e com a consolação de Deus em relação às nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 4, versículos 10 até o versículo número 13, é um exemplo disso, no sentido específico dos sofrimentos que as privações materiais, as privações físicas, elas causam em nossas vidas.
Nesse trecho de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo número 13, nós vemos o apóstolo Paulo sofrendo, sim, mas também nós vemos o apóstolo Paulo satisfeito, o que aponta para esse fato. Ou seja, apesar das suas dificuldades, apesar das suas privações, independente das circunstâncias, ele era contente, ele era alegre, ele era satisfeito no Senhor. Em termos humanos, quando a gente considera o contexto dessa passagem que nós temos diante de nós chegamos à conclusão que não era um momento muito fácil pelo qual o apóstolo Paulo estava passando. Não, conforme a maioria de nós sabe, o apóstolo Paulo, ele estava preso lá na cidade de Roma, em decorrência do trabalho que ele realizara pelo Senhor na pregação e na ministração do Evangelho. E dentro daquele quadro, ele estava passando, ou havia passado, uma situação de privação, no sentido material, no sentido financeiro, das suas necessidades mais básicas, vamos assim dizer. Mas mesmo assim, mesmo dentro desse contexto, mesmo assim, mesmo dentro dessa triste realidade, a gente vê a alegria, a gente vê a satisfação, a gente vê o regozijo do apóstolo Paulo. Não é à toa que um dos apelidos que a carta de Paulo aos Filipenses recebe é que ela é a carta da alegria. Por quê? É a carta em que Paulo fala reiteradas vezes acerca da satisfação, acerca da alegria do cristão, isso dentro desse contexto, preso por causa do Evangelho, dentro desse contexto, passando por privação material, mas não obstante essas situações negativas, Paulo, ele demonstra uma felicidade e fala dessa felicidade com autoridade para aqueles irmãos lá da cidade de Filipos. Então, diante disso fica uma pergunta, diante disso fica uma indagação. Como é que alguém, meus irmãos, como é que alguém, meus amigos, consegue estar contente numa situação como essa, estando preso por causa da sua fidelidade a Deus, passando por privação material? Como é que uma pessoa, como é que um ser humano consegue falar de alegria nessas circunstâncias? Conforme nós iremos ver, porque Paulo ele adotou pelo menos 3 atitudes, 3 comportamentos básicos em relação à sua vida. E é acerca desses comportamentos, os comportamentos que fazem uma pessoa feliz, independente do sofrimento, independente da adversidade, mesmo que seja a privação material, que nós iremos considerar e considerar na noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem da noite de hoje é contentamento em meio ao sofrimento. Contentamento em meio ao sofrimento. Eu queria que nós observássemos 1, 2, 3 atitudes, 1, 2, 3 comportamentos que o apóstolo Paulo teve, em que ele experimentou o contentamento, apesar do sofrimento que ele estava padecendo dentro do contexto aqui dessa carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 10, versículo 13, no seu sentido mais específico. Então, a gente pode se perguntar, então, a gente pode se indagar, quais são, então, esses 3 comportamentos? Quais são, então, essas 3 atitudes que fazem de uma pessoa feliz, mesmo que ela venha sofrer por causa da privação material? A primeira atitude que nos faz contentes, a primeira atitude que nos faz satisfeitos, apesar do sofrimento, numa situação como essa de privação, é a confiança. A confiança que nós temos na providência de Deus, a confiança que nós temos na providência do Senhor, ou seja, confiar na providência de Deus, confiar na providência do Senhor é a primeira atitude que nos proporciona contentamento em meio ao sofrimento. Acompanhe conosco a leitura do versículo 10, onde a gente vai fundamentar esse primeiro ponto da nossa mensagem. Filipenses, capítulo 4, todo o versículo 10, que nos diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava
oportunidade. Aqui nesse trecho, em especial no versículo número 10, Paulo, ele revela a sua intensa alegria. É por isso que ele usa essa expressão sobremaneira. Literalmente falando, diz respeito a algo intenso. Literalmente falando, diz respeito a algo forte. Então, Paulo mostra a intensa alegria que ele estava experimentando ao ser assistido pelos irmãos lá da igreja de Filipos. Na verdade, essa é uma das finalidades que o apóstolo Paulo tem ao escrever essa carta aos irmãos da igreja de Filipos. Era justamente dele poder externar a sua gratidão àqueles irmãos, pelo fato de que os irmãos de Filipos, quando o apóstolo Paulo ele estava preso lá na cidade de Roma, ter assistido o apóstolo Paulo através de donativos, através da ajuda financeira, através da ajuda material, que até então ele estava faltando. Então Paulo, ele escreve, repito, essa carta com esse intuito, com essa finalidade de externar a sua gratidão em relação àqueles irmãos. É interessante que dentro do que o apóstolo Paulo fala aqui, aquele cuidado que os irmãos dispensaram para com o apóstolo Paulo, ele foi renovado no tempo certo. Ele foi renovado no tempo exato. A palavra renovastes, que nós encontramos aí no versículo 10, o apóstolo Paulo se refere, mostrando o cuidado que aqueles irmãos tiveram em relação ao apóstolo Paulo. Ela tinha uma aplicação muito direta, ela tinha uma aplicação muito específica dentro do contexto ali do apóstolo Paulo. Essa palavra aqui, renovar, literalmente falando, significa ao tempo específico em que as plantas elas florescem e frutificam. Então Paulo ele usa uma linguagem da botânica, vamos assim dizer, para expressar que o donativo, a ajuda, o auxílio que ele recebeu dos filipenses veio no momento certo, no momento exato em que ele estava de fato precisando, em que de fato Paulo ele estava carecendo. Paulo ele tinha essa consciência, Paulo ele tinha essa concepção, ou seja, que a ajuda que lhe foi enviada não estava atrasada. Não, ela não chegou atrasada, mas ela veio no tempo certo, ela chegou no tempo oportuno, no tempo em que Deus havia determinado e providenciado para que aquele donativo, para que aquela ajuda chegasse às mãos do apóstolo Paulo. E quando você considera, quando você para e reflete nisso aqui, você percebe uma grande verdade que o apóstolo Paulo aqui nos ensina e que está diretamente associada à maneira como nós devemos nos comportar diante dos sofrimentos para que a gente possa experimentar verdadeira satisfação, verdadeiro contentamento, ou seja, a consciência da providência de Deus nos satisfaz em toda e qualquer situação. A consciência da providência de Deus nos satisfaz em toda e qualquer situação. O exemplo do apóstolo Paulo é muito claro nesse sentido, é muito claro dentro dessa realidade. Paulo, não só através dessas palavras que nós estamos considerando, mas através de toda a sua vida, conforme nós temos, não só no livro de Atos, mas nas demais cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, ele compreendia, meus irmãos, ele entendia, meus amigos, os planos, a vontade de Deus em relação à sua vida. Paulo, ele conseguia enxergar, Paulo, ele conseguia ver que nada acontecia aleatoriamente em relação à sua vida, em relação ao seu ministério. Não, muito pelo contrário disso. Todos os fatos, todos os episódios, todos os acontecimentos, eles seguiam estritamente aquilo que Deus havia determinado e estava executando na sua vida, e era justamente por causa disso que Paulo, ele se contentava, mesmo em meio ao sofrimento. Passou por situações ou por momentos de privações? Sim, mas ele sabia que aqueles instantes estavam dentro do plano de Deus, como também estava dentro do plano de Deus as ajudas, as muitas ajudas que ele recebeu para o seu sustento,
para que assim ele pudesse dar seguimento à realização da obra do Senhor. Então, Paulo, ele tinha esse contentamento. Paulo, ele tinha essa perspectiva, melhor dizendo, e isso fazia com que ele aquietasse o seu coração, com que ele se alegrasse em Deus e não vivesse ansioso, não vivesse angustiado, não vivesse triste, não vivesse desesperançoso. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, nos traz um desafio muito grande que também todos nós devemos ter ao longo da nossa vida, sobretudo quando a gente se depara com o sofrimento e, no seu sentido específico, quando muitas vezes nós somos privados de determinadas coisas que nós achamos ter necessidade em relação a elas. E que desafio é? Que nós devemos procurar não só enxergar, mas também nós devemos procurar crer na providência de Deus em relação à nossa vida. Talvez falar sobre isso seja uma coisa fácil, e de fato é fácil. Por quê? A providência de Deus consiste na sua ação contínua, na vida de todas aquelas pessoas, na vida de todos os seus salvos, na vida de todas aquelas pessoas que temem ao Senhor, no seu sentido específico. Então, de certa forma, teoricamente falando, a gente tem ciência disso. Contudo, o grande desafio é nós agirmos dentro dessa crença, é nós agirmos dentro dessa confiança, sobretudo quando aqueles momentos em que a privação bate na porta da nossa vida se torna uma realidade, que a gente sente falta de determinadas coisas, que a gente sente falta de determinados aspectos, de entender que dentro do plano de Deus Ele está cumprindo e está agindo providencialmente em relação às nossas vidas. Isso exige muito de nós, meus irmãos. Isso exige muito de nós, minhas irmãs. E é somente quando a gente tem essa perspectiva que o nosso Deus é o Deus providente, que Ele está conduzindo a nossa vida da maneira melhor possível, independente das circunstâncias adversas que a gente atravesse, é essa perspectiva que traz o conforto, a alegria, o contentamento aos nossos corações. Então é por isso que a gente precisa cada vez mais meditar nas obras de Deus, meditar naquilo que Deus ele tem feito por nós, para que a gente possa chegar a essa compreensão e para que a gente possa aquietar o nosso coração. Em que sentido? Deus é providente, Deus proverá. Foi aquilo que Abraão falou, conforme nós temos lá no registro do livro de Gênesis, quando Deus lhe pediu o seu filho, o seu único filho em sacrifício, e ele foi levar Isaac para ser sacrificado, dentro dessa consciência, dentro dessa perspectiva, ou seja, Deus proverá, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, enxerguemos a providência de Deus na nossa vida, creiamos na providência de Deus em relação às nossas vidas e saibamos que tudo aquilo que a gente experimenta, que tudo aquilo que a gente vivencia, mesmo no sentido negativo, é uma manifestação da providência de Deus em relação a cada um de nós. Esse será o primeiro comportamento, essa será a primeira atitude que vai gerar contentamento em meio ao nosso sofrimento. Ou seja, repito, confiar na providência de Deus. Contudo, conforme nós temos aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo nos ensina uma segunda atitude. O apóstolo Paulo nos ensina um segundo comportamento que nós devemos ter para que nós possamos nos contentar em meio ao sofrimento. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, nós devemos confiar na providência de Deus, em segundo lugar, nós devemos estar satisfeitos em todas as situações. Nós devemos estar satisfeitos em todas as situações. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Estar satisfeito em todas as situações. Ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, veja, a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui nesse verso, no versículo 11, Paulo revela
que a sua satisfação independia da situação. Paulo ele revela que a sua satisfação independia da sua situação. Ele era satisfeito, ele era alegre, ele era contente, mesmo quando ele não dispunha de bênçãos e bênçãos materiais, ou pelo menos de abundância das coisas materiais. Paulo aqui, ele diz que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Literalmente, essa palavra aprender que nós temos aqui no versículo 11, literalmente falando, significa ter sido treinado. Literalmente falando, significa ter sido treinado. Então, Paulo, ele foi treinado por Deus, ele foi treinado pelo Senhor, para quê? Para se satisfazer, para estar contente, independente da situação ou da circunstância que porventura ele atravessasse na sua vida. É interessante porque quando você analisa essas palavras do apóstolo Paulo, você não deve enxergar o apóstolo Paulo fazendo meio que como um voto de pobreza, que ele se alegrava em si na pobreza pela pobreza. Não, mas sim que o apóstolo Paulo, ele se contentava, mesmo que ao longo da sua vida, em determinados momentos, ele não dispusesse de tantos recursos materiais, de riquezas ou de conforto no seu sentido material. E dentro da perspectiva que o apóstolo Paulo fala aqui, mesmo que essas coisas elas fossem tiradas, a sua alegria, a sua satisfação em Deus iriam permanecer. É essa a defesa que o apóstolo Paulo aqui está fazendo. Ele era satisfeito independente das circunstâncias. Ele era satisfeito independente das situações. Então, a sua alegria, nesse sentido, ela era inabalável. Inabalável. Por outro lado, mesmo que o apóstolo Paulo viesse a possuir abundância no seu sentido físico, abundância no seu sentido material, a sua alegria, ela seria a mesma. E aqui eu vejo que esse é um comportamento extremamente desafiador que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Ele tinha, meus irmãos, ele possuía, meus amigos, o mesmo sentimento. Se tivesse muito, estaria alegre. Se tivesse pouco, também estaria alegre. De certa forma, isso vai na contramão de muitas vezes as nossas ações na nossa vida. A gente tem a tendência de se alegrar quando tudo está favorável. E a gente deve fazer isso, a gente deve se alegrar. Mas muitas vezes a gente perde a alegria quando as coisas favoráveis, no seu sentido material, elas se esvaem. Então esse é o nosso problema. Não, Paulo, ele mantinha, vamos assim dizer, um equilíbrio. Seja quando tivesse muito, seja quando tivesse pouco, a sua satisfação, repito, a sua alegria, ela era a mesma. E é interessante, porque na sequência do texto, Paulo mostra que a sua alegria independia das circunstâncias, independia das situações. Olhem só, meus irmãos, olhem só, meus amigos, o que ele fala no versículo 12, como ele aprofunda, vamos assim dizer, essa visão, essa perspectiva belíssima que ele tem e que se torna, repito, desafiadora para cada um de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte, tanto sei estar humilhado como também honrado. Ele coloca coisas extremamente diferentes. A humildade, ou ser humilhado, melhor dizendo, e ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Ele vai colocar mais duas coisas que são extremamente contrárias. Já tem experiência tanto de fartura como de fome. E ele completa, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo ele tinha a mesma alegria, o mesmo contentamento. Se fosse honrado, a sua alegria estava ali inabalável. Se fosse humilhado, a sua alegria também estava ali inabalável. Se tivesse abundância, estaria contente. Se tivesse escassez, também estaria contente. Então, independia de toda e qualquer situação que porventura ele passasse na sua vida, a sua alegria estava ali, firme e forte no Senhor. E esse sentimento que o apóstolo Paulo aqui revela, esse testemunho pessoal que o apóstolo Paulo aqui faz, gera uma outra verdade, um outro princípio que deve nortear, que deve conduzir as nossas vidas ao longo da nossa peregrinação aqui neste mundo. Meus irmãos, meus amigos, a satisfação de um cristão
não deve estar baseada na sua condição. A satisfação de um cristão não deve estar baseada na sua condição, não jamais. Se assim fosse, meus irmãos, nós em nenhum momento nos diferenciaríamos das pessoas do mundo, que é isso que a gente observa, que é isso que a gente vê na vida das pessoas sem Deus. A alegria delas vai de acordo com a situação. A alegria delas vai de acordo com as circunstâncias. Quando a circunstância é boa, quando a situação é favorável, elas se alegram. Quando isso se acaba, elas se entristecem. É isso que a gente vê no coração e na vida das pessoas. Contudo, enquanto cristão, a gente não pode ter essa postura. A gente não pode ter esse comportamento. A nossa alegria, ela não deve basear-se em circunstâncias. A nossa alegria, ela não deve basear-se em coisas, mas a nossa alegria, ela deve ter por base, ela deve ter por alicerce uma pessoa. E quem é? Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele, Cristo, como alguém já falou, deve ser a nossa alegria, independente das circunstâncias. Certo pregador disse que a alegria do cristão, entre aspas, ela deve ser ultra circunstancial, ou seja, independe da circunstância, independe da situação, a nossa alegria deve estar presente. Então, para Paulo, ter ou não ter recursos materiais era indiferente. Para Paulo, ser humilhado, ser honrado era indiferente. Por quê? A sua alegria, repito, residia na pessoa de Jesus Cristo. Tenhamos nisso, meus irmãos, tenhamos nisso, minhas irmãs, um outro grande desafio que nós devemos encarar em relação às nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, enquanto pessoas salvas, crentes na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, nós só temos satisfação e devemos buscar essa satisfação somente na pessoa de Cristo. Que nós tenhamos a nossa satisfação e que essa satisfação ela venha ter como base a pessoa de Jesus Cristo. A gente deve falar e ter o mesmo sentimento de Asaf, quando ele escreveu lá o seu salmo, o Salmo 73. Lá nos versos 25 e 26, Asaf, ele disse, abro aspas para o salmista, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração desfaleça, Asaf já dizia, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uma alegria, independente das circunstâncias. Nós devemos ter o mesmo comportamento de Jó. E se você não leu, eu convido que você faça a leitura no nosso devocional na noite de hoje, que está dentro disso que nós estamos desenvolvendo na nossa mensagem, na nossa pregação. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 e versículo 26, quando Jó havia perdido os seus bens materiais, quando Jó havia perdido os seus 10 filhos, quando Jó havia perdido a sua saúde, ele chegou e disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. A alegria de Jó também independia das circunstâncias. E por que eu citei todos esses exemplos? Quer seja de Jó, quer seja de Asaf, quer seja esse aqui do apóstolo Paulo, para mostrar, meus irmãos, para comprovar, minhas irmãs, que esses homens eram homens iguais a nós, falíveis assim como nós somos, pecadores assim como nós somos, mas eles tinham um comportamento que muitas vezes se distingue quando nós comparamos aos nossos comportamentos, às nossas condutas. Eles tinham essa alegria, eles tinham essa satisfação, mesmo quando os bens materiais lhes eram tirados, mesmo quando a saúde ia embora, mesmo quando eles estavam passando as situações mais difíceis nas suas vidas, a alegria deles estava ali firme, estava ali fixa na pessoa de Deus. Então, sigamos esses exemplos, tenhamos a nossa satisfação, não a meia satisfação, mas tenhamos a nossa satisfação completa na pessoa de Jesus Cristo, independente
daquilo que a gente vivencie, independente daquilo que a gente experimente ao longo dessa vida. E aí você pode perguntar, é difícil? É complicado? Mas é o desafio. É o desafio que Deus ele coloca sobre os nossos ombros. Então, qual é a segunda postura, qual é o segundo comportamento que nós devemos ter para ter contentamento em meio ao sofrimento? Nós devemos estar satisfeitos em todas as situações. Então, em primeiro lugar, nós devemos confiar na providência de Deus. Em segundo lugar, nós devemos estar satisfeitos em todas as situações. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, nós desfrutamos de contentamento em meio ao sofrimento quando nós somos fortalecidos por Cristo. Ser fortalecido por Cristo é o terceiro comportamento que traz contentamento, mesmo em meio ao sofrimento. Vejam aí, o versículo número 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos uma só voz e declarar essa belíssima verdade que a palavra de Deus nos ensina à noite de hoje. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha, né? Então, aqui no versículo 13, Paulo, ele mostra o motivo pelo qual a sua alegria independia das circunstâncias. A sua alegria independia das situações. Mesmo quando as situações lhes era desfavorável, ele mostra o segredo dele ter essa alegria, ele mostra o segredo dele possuir essa satisfação. E qual era o segredo? Ele era fortalecido por Cristo. Ele era fortalecido pelo nosso Salvador. Essa expressão que nós temos aí, tudo posso, literalmente falando, significa tudo eu posso fazer. Literalmente falando, significa tudo eu posso fazer. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, para que ele pudesse se sentir alegre, para que ele pudesse se sentir feliz, para que ele pudesse se sentir satisfeito. Contudo, conforme nós observamos, apesar de pequeno, o versículo ele não para por aqui. Por quê? Para que a gente não pense que Paulo ele era soberbo, arrogante, presunçoso. Ele mostra de onde vinha a sua força, de onde vinha esse sentimento. Tanto é que ele completa, tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão, me fortalece, literalmente falando, que tudo coloca, que tudo inclui. Então, Paulo ele tinha essa percepção que Cristo colocava, infundia força no seu coração para que ele pudesse fazer qualquer coisa. Então, não era algo que derivava de Paulo, que partisse de Paulo, que viesse do seu coração, não, mas que Cristo infundia força, infundia poder na sua vida, na sua alma, no seu espírito, para que ele pudesse agir assim. A ideia desse tudo posso naquele que me fortalece é de algo que é enchido, um recipiente que está vazio e aí você enche com algum líquido. Então era assim que Cristo fazia no coração do apóstolo Paulo. Ele colocava, ele infundia, ele derramava força no seu coração para que ele pudesse ter essa percepção. Tudo eu posso fazer. Sim, tudo eu posso fazer, porque Cristo vai me capacitando. Tudo eu posso fazer, sim, porque Cristo me fortalece. Tudo eu posso encarar, sim, porque Cristo vai derramando da sua força dentro do meu coração. E era justamente por causa disso que o apóstolo Paulo se alegrava. Ele se satisfazia, mesmo nas circunstâncias mais adversas, e independente da circunstância, a sua alegria estava ali, firme e forte no Senhor. Ele não era afetado pelas condições da vida humana. Por quê? Porque ele contava com o poder de Deus, ele contava com a força de Deus que operava na sua vida e que lhe auxiliava nesse propósito. Nos momentos mais críticos, nas situações mais difíceis que a vida proporcionava ao apóstolo Paulo, seja situação de fome, seja situação de humilhação, seja situação de escassez, seja perseguição, tribulação, Cristo fortalecia o coração do apóstolo Paulo. Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha, minhas irmãs. A gente vê esse depoimento, esse registro, esse testemunho aqui da parte do apóstolo Paulo. E a gente aprende
esse grande privilégio que nós temos como povo de Deus, esse grande privilégio que nós temos como povo de Cristo aqui neste mundo, ou seja, o fortalecimento de Cristo é proporcionado pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Esse fortalecimento de Cristo, que Paulo fala aqui, ele é proporcionado pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Nenhum salvo, aprenda isso, meu irmão, aprenda isso, minha irmã, nenhum salvo é privado desse privilégio. Que privilégio? Do fortalecimento de Deus, do fortalecimento divino. Isso é que faz com que nós cristãos possamos reagir diferentemente quando as situações adversas se nos apresentam ao longo da nossa vida. Não é à toa que um dos nomes que são atribuídos ao Espírito Santo, ou que é, melhor dizendo, atribuído ao Espírito Santo, é o nome de Consolador. E a gente já viu isso nas aulas que nós tivemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Literalmente falando, significa o nosso advogado. Consolador, literalmente falando, significa aquele que se coloca ao nosso lado, que nos auxilia, que nos ajuda, que pleiteia, que batalha as nossas causas. Então, é justamente esse Espírito que é o responsável pelo fortalecimento divino. Para quê? Para que a gente possa enfrentar toda e qualquer situação. Não confiando em nós mesmos, não confiando na força do nosso braço, mas sim sendo enchido pelo fortalecimento divino e assim tendo essa postura, como o apóstolo Paulo aqui demonstra, de reação diante das adversidades que a gente enfrenta nas nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, experimentemos do fortalecimento divino em meio às nossas adversidades. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele nos assegura com a presença do seu Santo Espírito no nosso coração, para que, dentre várias coisas, a presença do Espírito Santo possa fortalecer a nossa vida, possa infundir força no nosso coração, e assim a gente possa estar apto a enfrentar toda e qualquer adversidade, sem perder a alegria, sem perder a satisfação no nosso coração. Nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, e você não deve esquecer disso jamais, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo nas nossas vidas, que nos fortalece com o poder do próprio Jesus Cristo. Não é pouca coisa não, não é pouca coisa não. Nós temos o Espírito de Cristo que nos fortalece com o poder de Cristo, para que assim a gente possa enfrentar toda e qualquer situação. A gente não tem na Bíblia promessa que nenhuma dificuldade vai nos sobrevir. Não, a gente não tem essa promessa, muito pelo contrário. Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflição, mas nós não vamos ter a aflição pela aflição. Cristo, ele assegurou a aflição na nossa vida, mas nos proporciona meios para que a gente possa enfrentá-la. Nos dá o seu Espírito, com o seu Espírito nos fortalece em Cristo, para que assim a nossa alegria, ela não venha a ser perdida, a nossa alegria, ela não venha a ser roubada por algum momento, por alguma notícia, por alguma situação que a gente vivencia, não. Foi aquilo que a gente falou no ponto anterior. A nossa alegria, ela é ultra circunstancial, ou seja, independe das circunstâncias, independe do momento. Então, o que é que fica desafio para mim? O que é que fica desafio para você? Para que a gente possa experimentar esse fortalecimento que vem pelo Espírito Santo. Nós nos enchermos desse Espírito na nossa vida, nos alimentarmos com a palavra de Deus, respirarmos uma vida de oração, para que assim a gente possa se preparar, se fortalecer, se encher, e assim estarmos prontos para enfrentar as situações, sem perder a alegria, sem perder a satisfação. Nisto reside um grande desafio que nós temos enquanto povo de Deus, enquanto cristão. Então, nesta oportunidade, o que foi que nós vimos? Três condutas, três comportamentos que eu, você, todos nós devemos ter. Para quê? Para que a gente possa estar contente mesmo em meio ao sofrimento. Será que você consegue puxar pela sua mente esses 3 pontos, esses 3 comportamentos? Nós devemos confiar, em primeiro lugar, na providência de Deus. Nós devemos estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Nós devemos ser fortalecidos com o poder de Cristo em nossas vidas. Guarde esses comportamentos, mas não só guarde-os, desenvolva-os em sua vida, para que assim você possa dizer, como o apóstolo Paulo,
tudo posso naquele que me fortalece. Para que assim você também possa fazer coro com o apóstolo Paulo, que nós podemos em Cristo todas as coisas. Então, é esse o desafio que Deus ele coloca para cada um de nós. Mas, se porventura há pessoas entre nós, ou se porventura há pessoas que nos assistem nesse momento, que ainda não têm a experiência de Cristo como seu Senhor, que ainda não têm a experiência de Cristo como seu Salvador, eu queria colocar para você, meu amigo, minha amiga, um desafio nessa parte final da nossa ministração. Ou seja, meu amigo, minha amiga, experimente da satisfação que somente Cristo ele proporciona. Uma satisfação duradoura, uma satisfação plena, que preenche todo o seu coração. Contentamento na vida presente, contentamento na vida por vir, a gente só encontra em Jesus Cristo. Não espere que você vai se alegrar completamente nessa vida sem Cristo. Não espere que você vai se alegrar na eternidade sem Cristo. Não vai e não vai. Então, sem Cristo, você vai sempre precisar dessas alegrias momentâneas que o mundo proporciona, que a vida dá. Às vezes o dinheiro, às vezes um grau cultural elevado, às vezes uma sensação, experiência na vida, às vezes através de meios até mesmo ilícitos, é o máximo que você vai ter. Você se alegra naquele momento, você se alegra porque possui aquelas coisas, mas basta você perdê-las que a sua alegria vai embora. E aí chega a depressão, chega a ansiedade, chega o abatimento. Por quê? É uma alegria falsa. Por quê? É uma alegria destituída de toda e qualquer base, de toda e qualquer firmeza, então não adianta. E é por isso que as pessoas estão à cata da felicidade, à procura da alegria, e é um processo sem findo. Por quê? Essas coisas, elas não preenchem de fato o nosso coração. Então é por isso, meu amigo, minha amiga, que eu reitero, você precisa de Jesus Cristo. Não foi à toa que Cristo falou lá em João 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então você precisa da presença de Jesus Cristo, você precisa do Espírito de Jesus Cristo, você precisa da palavra de Jesus Cristo no seu coração, para que o seu ser venha a ser tomado, para que você possa desfrutar de paz, para que você possa desfrutar da alegria, mesmo que você viva uma situação extremamente contrária, porque conforme nós vimos aqui, a alegria de Paulo independia das circunstâncias. Pode ser difícil, humanamente falando é impossível, mas foi como Cristo falou, o que é impossível aos homens é possível para Deus, porque Deus pode tudo e pode todas as coisas. Então, se volte para Ele nessa noite de hoje, que você possa se voltar para o Senhor, que você possa se voltar para Jesus Cristo, que você possa reconhecê-lo como seu Senhor, reconhecê-lo como seu Salvador, entregar a sua vida, para que assim Ele possa lhe conduzir através da sua providência e você possa trilhar os caminhos determinados pelo Senhor, que é o melhor plano que a gente pode ter para essa vida. Então, meu amigo, minha amiga, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, faça isso, clame para que Ele possa dispor o seu coração, para que Ele possa impulsionar a sua alma, e assim você possa ter, de fato, um encontro com Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Então, que Ele nos abençoe, e que Ele esteja aplicando a sua santa e bendita palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.